Existe uma frase muito poderosa na Bíblia que diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E em outro momento o próprio Deus declara em Jeremias 32:27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Essas palavras parecem simples, mas quando a vida fica difícil, às vezes a gente começa a duvidar delas. Porque tem momentos em que tudo parece perdido. Momentos em que parece que Deus está em silêncio. Momentos em que parece que nada mais pode mudar. E é exatamente sobre isso que uma história muito marcante da Bíblia nos ensina. A história do paralítico no tanque de Betesda. Essa história está em João 5. A Bíblia conta que em Jerusalém existia um lugar chamado Tanque de Betesda. Ali ficavam muitas pessoas doentes, cegas, mancas e paralíticas. Todos estavam ali esperando por um milagre. Mas entre todas aquelas pessoas havia um homem que estava em uma situação muito pior. Ele estava paralítico, havia 38 anos. 38 anos sem conseguir andar. 38 anos dependendo dos outros. 38 anos vendo a vida passar enquanto ele continuava parado no mesmo lugar. Agora imagina o que acontece dentro da mente de alguém depois de tanto tempo assim. No começo, talvez ele tenha acreditado que seria curado. Talvez tenha esperado um milagre todos os dias. Mas conforme os anos passam, a esperança começa a diminuir. A gente começa a aceitar a dor. A gente começa a pensar que talvez aquela situação nunca vai mudar. E muitas vezes isso também acontece com a gente. Às vezes existe algo na nossa vida que parece não mudar nunca. Pode ser uma luta interior, pode ser um problema na família, pode ser uma tristeza que parece que não vai embora. E quanto mais o tempo passa, mais a gente começa a acreditar que aquela situação é definitiva. Mas um dia algo inesperado acontece naquela história. Jesus passa por aquele lugar, no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas doentes. Jesus olha exatamente para aquele homem. E então ele faz uma pergunta muito interessante. Você quer ser curado? Parece uma pergunta estranha. Mas a verdade é que quando alguém vive muito tempo em uma situação difícil, às vezes até a esperança de mudança começa a desaparecer. Então o homem responde dizendo algo muito revelador. Ele diz que não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque quando a água se movia. Ou seja, ele acreditava que o milagre dependia de alguém. Ele acreditava que dependia das circunstâncias. Ele acreditava que dependia de ter ajuda. Mas Jesus mostra algo poderoso naquele momento. O milagre não dependia da água. O milagre não dependia das circunstâncias. O milagre não dependia das pessoas. O milagre dependia do poder de Deus. Então Jesus olha para aquele homem e diz, levanta-te, pega a tua cama e anda. E naquele instante algo incrível acontece. Depois de 38 anos, aquele homem se levanta. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Aquilo que parecia ter chegado ao fim mudou. E essa história ensina algo muito importante para nós. Às vezes a gente olha para a nossa situação e pensa que acabou. A gente olha para o tempo que passou e pensa que é tarde demais. A gente olha para as dificuldades e pensa que não existe saída. Mas Deus não trabalha baseado no que é possível para nós. Ele trabalha baseado no poder dele. É por isso que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. O que para o homem parece impossível, para Deus ainda pode ser o começo de um milagre. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e existe algo na sua vida que parece impossível. Talvez exista algo que já dura muito tempo, algo que já fez você perder a esperança. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante hoje. Se aquele homem tivesse desistido, ele nunca teria encontrado Jesus naquele dia. E talvez o que você está vivendo agora não seja o fim da sua história. Talvez seja apenas um momento antes de Deus fazer algo novo. Porque quando Deus decide agir, até aquilo que parecia impossível pode acontecer. Então, antes de desistir, antes de parar de orar, antes de abandonar a esperança, lembre disso. O mesmo Deus que levantou aquele paralítico depois de 38 anos continua sendo o mesmo Deus hoje. E para Ele, nada é impossível. Talvez hoje você tenha começado este vídeo pensando que sua situação não tem mais solução. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas portas fechadas, silêncio e espera. Mas a história daquele homem no tanque de Betesda nos lembra de algo muito poderoso. O tempo pode passar, as pessoas podem desistir, as circunstâncias podem parecer impossíveis, mas Deus não perde o controle da história. Aquele homem esperou 38 anos. Para muitos, aquilo já era o fim.
Mas quando Jesus Cristo chegou naquele lugar, tudo mudou. E o mesmo Deus que operou aquele milagre continua sendo o mesmo hoje. Então, se você estava pensando em desistir, se você estava pensando em parar de orar, se você estava acreditando que sua história acabou, lembre disso. Deus ainda faz o impossível. Aquilo que hoje parece impossível para você pode ser exatamente o milagre que Deus está preparando. Confie, espere, continue caminhando com fé, porque para Deus nada é impossível. E se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje.